Paz do Senhor, para você que não me conhece, eu sou o Pastor Cabral e hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você acha que você é obrigado a dizimar? Você acha que dízimo era na época da lei? E que hoje, por estarmos no tempo e na dispensação da graça, isso já não vale mais para os nossos dias? Esse é o canal Fala Cabral e hoje você vai aprender o caminho do dízimo. Então, meus amados, vamos lá entender um pouquinho acerca desse assunto que é tão discutido, que é tão falado nas rodas de cristãos. Uns concordam, outros não concordam. Uns dizem que isso é lei, outros dizem que não, que estão no tempo da graça e não precisam mais fazer esse ato. Vamos entender um pouquinho acerca do dízimo. Dízimo, como você sabe, é 10% de uma quantia ou de alguma coisa que vem à sua mão. Você retira 10% e isso é o tão falado dízimo. Agora, até onde o cristão atua como um dizimista, ele faz, ele não faz, está certo, está errado, vamos entender junto esse negócio. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender que dízimo, ele é uma lei, é uma ordenança de Deus. Sim, dízimo foi uma ordenança que Deus determinou, isso no Antigo Testamento. Só que antes da gente entender um pouco dessa lei, nós vamos entender um pouco do princípio. Por quê? Porque antes do dízimo ser uma lei, o dízimo era princípio. Pastor, como assim? A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 14, que Ló, primo de Abraão, foi preso e ele estava aprisionado. E quando a notícia chega até Abraão, Abraão toma uma iniciativa. Ele reúne 318 soldados e ele decide ir até atrás de Ló, seu primo, que estava cativo. E ele consegue vencer essa batalha. Vencendo essa batalha, Abraão está voltando para sua terra. Quando ele volta para sua terra, ele decide tirar 10% de todo o despojo que ele havia ganhado naquela batalha. Pense, Abraão ganhou uma batalha com 5 reinos. Com 318 soldados, ele ganha uma batalha de 5 reis. Então ele volta com um despojo muito grande. E a princípio o que ele decide fazer? Tirar 10% por uma ação de gratidão a Deus, por Deus ter feito ele vencer essa batalha. E o que ele faz? Retira 10% de tudo isso e deposita aos pés de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um sacerdote misterioso. E por que eu digo que ele é um sacerdote misterioso? A Bíblia não diz a genealogia dele, a Bíblia não revela sobre a morte dele e há uma discussão que paira no meio dos teólogos, porque uns dizem que é uma tipologia de Jesus, outros dizem que é uma teofania de Jesus. Mas isso é uma discussão e isso é para outro vídeo que nós vamos fazer. Vamos só nos ater à ação de Abraão de dizimar aos pés de Melquisedeque. E é o mesmo Melquisedeque aonde Jesus está dizendo que ele vem da sua linhagem sacerdotal segundo Melquisedeque. Então vamos entender isso. Abraão, ele tem uma ação de graça. Ele decide ter um princípio de devolver por ação de gratidão a Deus por ter feito ele ganhar aquela batalha. Então, ele nos dá uma aula e nos ensina que nós precisamos ser grato em tudo aquilo que nós conquistamos. Porque tudo aquilo que a gente conquista não é apenas pela força do nosso braço, não, mas sim pela ação voluntária de Deus em cada um de nós. Porque, na verdade, nós somos chamados, sim, por Deus. E é isso que acontece quando um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um ancião, não importa, tem uma ação de graça. Deus reconhece esse preceito no homem. Então vamos entender agora, nesse momento, aonde esse dízimo, que era um princípio, agora se torna uma lei. Se torna uma lei no livro de Números, no seu capítulo 18 e no verso de número 21. Porque, na verdade, naquele tempo, Deus gostaria que toda a nação de Israel, absolutamente toda a nação de Israel, fosse uma nação de adoradores. A ideia de Deus inicial era essa. Mas o que acontece? Quando Moisés sobe até o cume do monte, porque Deus havia o chamado para entregar as tábuas da lei, e ele desce com as tábuas da lei todo feliz e alegre e contente. Você imagina Moisés descendo, descendo todo feliz. Quando ele está lá embaixo, ele olha e vê. O que o povo de Israel faz? Por não conseguir esperar, o povo de Israel vai e faz um bezerro de ouro. Moisés fica bravo, com ira no coração, pega aquelas tábuas, ele joga no chão e quebra aquelas tábuas. Deus manda ele subir de novo. Ele sobe de novo e quando ele sobe de novo, Deus faz escrever de novo aquelas tábuas da lei. E quando ele desce, ele já meio bravo, ele olha e fala assim, olha, quem é de Deus venha pro lado de cá e quem não é de Deus fica do lado de lá.
Apenas a tribo de Levi tem a coragem de ir do lado de Moisés. E as outras tribos? As outras tribos ficam perambulando, meio ali, meio aqui, meio que, sabe, deixa pra lá, não quero confusão, não sei o que está acontecendo. Então, nessa hora, Deus ele decide e olha para a nação de Levi, ou para a tribo de Levi, com olhos diferentes. Então, no livro de Números, capítulo 18, verso de número 21, ele diz que os levitas, ou seja, a nação de Levi, vai ser aquela nação que vai estar adorando a Deus 24 horas, vai estar em pleno ofício, vai estar no serviço, e Deus vai honrar eles com isso. De que forma? Fazendo com que as outras nações dizimem sobre a nação ou a terra de Levi, ou tribo de Levi, para você poder entender. Porque a gente fala nação por conta de outros estudos, mas você vai entender. Então, essa era a determinação de Deus, que todas as outras tribos fossem, como um ato voluntário, e lá dizimassem na tribo de Levi. Tá pegando no teu espírito isso aí? Porque é de uma forma muito especial que eu quero passar isso para você, para a gente poder ter uma clareza e a gente poder entender. Outras pessoas me fizeram uma pergunta e falaram assim para mim: pastor, eu posso usar o livro de Malaquias 3:10 como uma base para poder falar acerca de dízimo, para falar acerca de oferta? Sim, pastor, pastora, obreiro, evangelista, ministro, não importa. Você pode usar o livro de Malaquias, capítulo 3 e verso 10, como uma base para você poder falar sobre dízimo e oferta quando você tiver uma oportunidade. Agora, a grande questão aqui é, cara, pensa comigo aqui. Não adianta a gente ser um papagaio e a gente apenas repetir aquilo que a gente ouve. A gente tem que ter clareza e entendimento para quando a gente falar sobre alguma coisa, a gente entender aquilo que está falando. O livro de Malaquias, capítulo 3 e verso 10, ele é meio complexo. Embora eu já ouvi muita gente ministrar acerca de dízimo e oferta usando a base de Malaquias 3:10, eu também uso a base de Malaquias 3:10 como um exemplo para que as pessoas possam dizimar. Primeiro nós vamos desmembrar aqui uma coisa. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Então dízimo e oferta são coisas totalmente diferentes. E a oferta nós vamos falar num outro vídeo. Dízimo nós vamos tratar aqui, porque existem vários tipos de oferta e eu não quero me ater isso para não ficar muito longo e você conseguir entender de uma forma bem clara e rápida acerca do dízimo. O que está acontecendo com Israel nesse tempo? Israel no tempo de Malaquias está numa crise existencial, a tal modo que Israel passou a ser destruído. O templo grande de Salomão, bonito, que Davi havia sonhado, que Salomão tinha constituído, ele foi derrubado e construíram outro, só que um menor. E agora esse menor, ele está inteiramente abandonado, ninguém se preocupa mais com ele, ninguém liga mais para ele. As outras nações não querem mais dizimar na tribo de Levi, porque acham que tem alguns sacerdotes lá que estão fazendo alguma coisa de errado, então eles decidem fechar as suas mãos e decidem fazer só para eles. E aí, todo o templo ficou abandonado. A terra estava seca porque não chovia pela desobediência do povo. E Deus começa a falar com Malaquias. É nessa mesma época que Esdras, Neemias, Naum, Abacuque, Obadias começam a falar nos seus tempos, os seus livros, eles vão se encaixar um no outro, porque é no mesmo período que eles estão falando acerca dessa nação que está em uma catástrofe espiritual, e a nação começa a sentir isso fisicamente, porque Deus começa a chamar a atenção do povo de Israel. O povo de Israel que está acostumado com a agricultura vê a terra seca, o céu está fechado, não chove, então eles não conseguem plantar, não conseguem colher, e isso gera um monte de coisas em Israel. Então Deus começa a falar com Malaquias. Malaquias, é necessário que esse povo comece a voltar a mim. É necessário que esse povo comece a olhar para mim e caminhar pelo caminho da obediência, trazer os dízimos. Por quê? Porque se tinha uma parte de levitas e sacerdotes que estavam defraudando o templo, existia uma outra parte de levitas e sacerdotes que também estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus e estavam pagando um alto preço por conta dos outros. E Deus não entendia que isso era justo. Então o que é que Deus decide fazer? Chamar a atenção do povo, usando o profeta Malaquias, como usou os outros profetas no seu tempo. Então, quando Deus olha através da boca de Malaquias e diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E se eu não vos abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal que dela venha maior abastança, fazei prova de mim. Eu quero pôr um ponto aqui. Quando ele diz trazei todos os dízimos, além de existir outros dízimos, que nós vamos falar de um outro tempo, mas eu quero me ater só a isso aqui para você entender, ele está dizendo, eu quero que você venha, eu quero que o povo venha, trazei, venham, tragam o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento nessa casa. Essa casa precisa de mantimento, e é através de vocês que essa casa se mantém. Era isso que Deus estava falando para o povo.
E ele disse assim, ó, se eu não vos abrir a janela do céu. O que é abrir a janela do céu, gente? Abrir a janela do céu é tirar as nuvens e fazer com que chova, para que o povo pudesse voltar a plantar, a colher, e, enfim, e ali conseguir sobreviver no meio daquela sequidão que estava naquele momento por conta da desobediência do povo. Deus estava dizendo, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal que dela venha ou advenha, maior abastança fazei prova de mim. Então ele estava dizendo, Deus estava dizendo para eles, se você fizer isso, se você voltar a obedecer e eu não fazer chover de novo na terra, aí sim você pode me fazer prova de mim. Por quê? Porque o povo estava fazendo prova de Deus a todo tempo. Olha, Deus, a terra está seca. Olha, Deus, não tem planta. Olha, Deus, não tem fruto. O que nós vamos fazer? Fazendo prova de Deus. Deus está dizendo, peraí, vocês andam pelo caminho da desobediência, mas vocês querem a minha bem-aventurança? É por isso que você vai ler quando a Bíblia diz assim, ó, esse povo me louva com seus lábios, porém o seu coração está longe de mim. Alguns queriam louvar a Deus apenas no interesse de chover, mas esquecia que Deus conhece e sonda todo o coração, como diz o Salmo 139. Senhor, tu me sondas, me conhece o meu deitar e o meu levantar, e antes que o pensamento me viesse à mente, o Senhor já sabia quem eu era. Então, a Deus ninguém se engana. Então pega isso no teu espírito, porque essa era a visão do povo. Então Deus disse assim, ó, por causa de vós eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Aprenda uma coisa, não barganha com Deus. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus dizendo, por causa do seu dízimo, eu repreendo o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Esquece isso, cara. Sai dessa visão. O que Deus está dizendo é por causa de vós, é por causa de você, é por conta de você que ele repreende o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Mas através do quê? Da sua ação voluntária. De você entender essa ação de graça de Deus, desse chamado de Deus. E quando você entende isso, Deus começa a mover o céu. Não como uma barganha, mas como uma ação de graça que gera uma reação divina. Pega no teu espírito isso aí, eu vou pedir até para a direção colocar essa frase aqui. A ação de graça gera uma reação divina. Pega isso no teu espírito aí. Tá? Para que não haja confusão e a gente comece a fazer prova de Deus através de dízimo. Dízimo não é para você fazer prova de Deus, porque dízimo é um princípio de amor. Quando você entende o que é amor, você entende o que é dízimo, que é um ato voluntário, é voluntariedade, liberalidade de amor. Dízimo porque amo, dízimo porque Deus tem a graça dele em mim, ele me chamou, ele me resgatou, ele me abençoou, e é por isso que eu dizimo. Agora a pergunta que não quer calar, e no Novo Testamento? Como que isso funciona no Novo Testamento? Porque na verdade nós estamos na lei, mas e na graça? Jesus não veio para quebrar a lei, ele veio para cumprir, até porque se ele tivesse quebrado a lei, ele iria contra aquilo que Deus falou, ele não poderia ser um cordeiro imaculado. Como ele foi um cordeiro imaculado, ele veio cumprir a lei. Então preste atenção. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 23, no verso de número 23 também, que os fariseus estão caminhando e andando de um lado para o outro, falando das suas orações, falando de tudo aquilo que fazia. Quando Jesus olha para eles e vê eles dizimando, Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês estão dizimando, fazem bem, mas vocês estão dizimando de todos os grãos, mas vocês esquecem do princípio, do que é pior, do que é melhor, do que é melhor, daí, do que é melhor. Vocês esquecem de dizimar com justiça, misericórdia e fé. Eu até anotei isso para não esquecer. Porque você dizimar com justiça, misericórdia e fé é diferente. Por que justiça? Porque você dizimar aquilo que é justo é muito difícil. Você dizimar do grão, do pequenininho, do pouquinho, cara, é mais fácil. Agora você dizimar do boi, você dizimar do cabrito, você dizimar da quantia, porque naquele tempo tinha-se quantia para dizimar sim senhor e sim senhora. Então, para você dizimar com justiça, é muito complicado. Você tem que ter um senso de justiça em você e falar, peraí, eu vou dizimar com justiça de tudo aquilo que eu tenho. Por quê? Porque tinha muito fariseu que dizimava dos grãos, mas não dizimava dos bois, porque tentava enganar de alguma forma, de alguma maneira. Isso você também vai ver em Atos dos Apóstolos com Ananias e Safira. Agora presta atenção, você dizimar com misericórdia, o que é dizimar com misericórdia, pastor? Dizimar com misericórdia é o que nós falamos em Malaquias 3,10, o templo está em ruína, está se destruindo, e você está fazendo o quê? Está olhando com um olhar de misericórdia, se colocando no lugar, dizendo, peraí, se tem necessidade, eu preciso ajudar e posso ajudar, e isso eu vou fazer com amor, liberalidade de amor. E dizimar com fé. Como que eu dizimo com fé? A Bíblia diz em Hebreus que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ou seja, quando eu dizimo, eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu creio que a liberalidade de amor vai gerar alguma coisa, não para mim, mas para o reino. Isso é fé. E todas as vezes que eu penso no reino, o reino pensa em mim. E isso é realmente surreal, isso é para deixar louco mesmo, porque quando você pensa nas coisas de Deus, Deus pensa em você, e isso é natural. Agora presta atenção,
Os fariseus todo o tempo tentavam pegar Jesus de alguma forma, de alguma maneira, com alguma palavra. Então, no livro de Mateus, capítulo 22, verso 21, eles estavam tentando pegar Jesus com alguma palavra. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram Jesus e falaram assim: Jesus, você acha que é certo a gente pagar tributo a César? Jesus pegou e falou assim: me tragam uma moeda. Trouxeram uma moeda para Jesus, Jesus pegou a moeda, olhou a moeda e falou assim: o que vocês estão vendo nessa moeda? A face de quem? E eles disseram: a face de César. Jesus disse: então dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Nós vamos olhar e falar assim: espera aí, pastor, ele está falando dos tributos. Paga os tributos e dá a Deus a sua oração, a sua adoração, o seu louvor. Amém. Isso também faz parte. Mas espera aí, quando ele disse, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César, ele está dizendo, você está pagando o tributo para César? Amém, mas você também precisa pagar o tributo na casa de Deus. Não que você pague para entrar, ou que você pague por uma bênção, que você pague por um milagre. Presta atenção numa coisa aqui rapidinho para a gente entender. Imagina que você vem para uma temporada no litoral, e você pega aquela casa bacana, reúne uma galera, onde vocês curtem, onde vocês brincam, descansam, e aí vocês passam uma semana, naquele final de ano, maravilha. Chega no final, vocês precisam pagar a conta. O que acontece? Não tem que dividir? Agora, por que tem que dividir? Porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar o gás, tem que pagar a comida, tem que pagar tudo aquilo que usufruiu. E a casa não pode se pagar sozinha. A casa depende de todos aqueles que usufruíram poder pagar. O dízimo é para quê? Exatamente para isso, irmão. Não é apenas uma ação espiritual, mas é também uma ação racional. Imagina comigo, aquele pastor que está orando, que está buscando, que está pedindo para Deus uma misericórdia no meio dessa pandemia, dessa loucura toda. Nessa loucura toda, ele olha e fala assim, não, eu tenho que dar a Deus o que é de Deus, eu tenho que dar a César o que é de César. Quer dizer, aí o cristão ele paga conta de água, conta de luz, IPTU, taxa de lixo, paga a internet, paga tudo. Paga tudo. Mas o dízimo ele não paga. Por quê? Porque ele diz, eu dou a Deus o que é de Deus, Deus conhece o meu coração. Entenda uma coisa, quando eu coloco as prioridades na minha vida, essas prioridades vão designar o meu destino. Então preste atenção, porque talvez a prioridade que você está dando para as coisas da sua vida pode fazer você apenas se preocupar com coisas terrenas. E Jesus disse, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, o ladrão mina e rouba. Agora presta atenção, porque talvez eu já sei que tem alguém talvez revirando aí, dizendo assim, mas eu não tenho nada, então quer dizer que eu não sou amado, ou eu não posso ser amado porque eu não dizimo, ou coitado, ó vida, ó céu, ó azar. Presta atenção. O fato de você dizimar, você dizima aquilo que vem à sua mão. Então quando você trabalha, como eu trabalho, eu recebo, então eu separo o meu dízimo, porque é aquilo que veio à minha mão. Mas você acha que é apenas o dízimo do teu salário? Você acha que é apenas o dízimo daquilo que você tem nas suas mãos financeiramente? Não, isso é um dos dízimos, mas você também tem 24 horas que Deus te dá. Nessas 24 horas, qual é o dízimo de tempo que você dá para Deus? Presta atenção. Qual é o dízimo de tempo que você dá para Deus nessas 24 horas? Quando você faz uma compra no teu supermercado, qual é o dízimo que você dá da tua compra? Dízimo engloba tudo aquilo que vem na nossa mão. Então, quando uma coisa vem na nossa mão, nós precisamos entender que nós temos que ser espirituais, mas temos que ser racionais. Dízimo é uma ação de graça. Eu dizimo porque amo a Deus, porque Ele me chamou, porque Deus me fez estar de pé. Eu amo a Deus e eu quero te dar um alerta para você que é cristão, para você que não é cristão, não é apenas ter uma vida próspera, porque prosperidade não tem nada a ver com riqueza, porque a palavra prosperidade quer dizer aquele que não tem falta de nada. Prosperidade não vem apenas para você ser rico, a prosperidade vem quando você é justo, misericordioso e tem fé. E quando você dizima dentro dessas 3 colunas, você vive algo sobrenatural com Deus. E você que está no meio dessa quarentena, eu tenho entendido que tem muitos irmãos que têm dificuldade e eu sei que não está fácil para ninguém. Mas presta atenção, irmão. Eu sei que Deus está te cobrindo de graça e de misericórdia e Ele vai abençoar a tua vida. Agora, quando Ele abençoar a tua vida, não esqueça de ser justo, não esqueça de ser misericordioso e use a sua fé. Se você tem, se você não tem, não importa. Eu não estou aqui para fazer comercial para minha comunidade, eu não estou aqui para fazer comercial para minha igreja, para que você possa. Eu estou aqui para alertar você como cristão, abrir a sua mente e não ficar engessado e preso. Quer viver uma vida com Deus, quer viver o sobrenatural de Deus, quer mergulhar numa graça de Deus poderosa? Então aprenda que dízimo é princípio de amor. Não é apenas uma lei, mas é princípio de amor. Porque se você quer crer que dízimo é lei,
É lei. Se você quer crer que nós estamos no tempo da graça e a lei já não suporta mais, não tem problema. Jesus nos ensinou. Na graça, nós dizimamos também. Se você gostou desse vídeo, dá aquele likezinho maroto, ajuda o canal a crescer. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de no mínimo 1000 seguidores para a gente conseguir colocar os cursos online gratuitos, para que o YouTube libere para a gente ferramentas mais aguçadas, mais poderosas ainda, para a gente poder fazer com que esse canal cresça cada dia mais, porque o intuito é levar essa clareza da palavra de Deus com simplicidade. Chega de gente falando difícil. Chega de gente tentando ser complicado. Eu quero descomplicar essa teologia que estão aplicando por aí e mostrar para você que a Bíblia foi escrita para nós, para o nosso tempo, e nós vamos dar continuidade àquilo que Jesus pediu para cada um de nós. Irmãos, sou o pastor Cabral, segue a gente aí, nos ajuda, compartilha, comenta, e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.